Oi, gente. E é bom. Ok, vamos dar seguimento aqui ao texto. Então, pera, a primeira página aqui, já falamos. Vamos aqui para a segunda. Deixa eu botar essa. Bom, aí a Ilse vai dar seguimento de que o design de interiores sempre foi visto, né, como um aspecto fútil do processo, mas que agora ele começa a ser levado a sério. Nesse momento tem algumas pessoas, né, do vídeo falando dela, eu não peguei realmente o nome, pretendia pegar e agora eu estou vendo que está aqui sem identificar. Mas que eu achei interessante da gente pontuar. Essa pessoa diz assim, Ilse quer transmitir uma sensação de bem-estar, empoderamento e certa alegria. Achei interessante esse empoderamento, né? Por que empoderamento? Né? Por que razão alguém interpretaria que um projeto de interiores focado nos sentidos, com empatia, focado no sujeito, é um elemento de empoderamento? Eu achei bem interessante, não sei se vocês se deram conta dessa fala no texto e o que vocês pensariam, né, sobre essa questão. Eu acho que a partir do momento que você se sente bem onde você está, né, aquela sensação de bem-estar não deixa de ser um empoderamento, né? Porque você tem ali disposição, você tem energia, você tem vitalidade, né, tem saúde, de um modo geral, e isso, acho que só por isso já traz o empoderamento. Eu acho, tipo, também, assim, a questão de empoderamento em um ambiente. Se você vai para um restaurante, ele é mais refinado, você vai estar melhor, você vai se vestir melhor. Vai depender do local, porque você não vai pegar, você não vai se arrumar, se sentir bem empoderada para ir em qualquer ambiente, né? Eu vejo um pouco por aí, não sei. Carla botou aqui também, o poder está em você realizar sonhos. Eu tenho a impressão que ela quis dizer, passa um pouquinho pelo que vocês falaram, claro, mas esse empoderamento tem o sentido de ser valorizado. Né? Quando você se sente respeitado, valorizado, né? Isso lhe atribui um poder. Agora, interessante, gente, que isso é feito através do espaço. Não é uma fala, não é uma conduta do outro respeitosa. Quer dizer, o espaço pode ter esse mesmo poder de uma fala respeitosa, elegante, né, sobre você. Então, um espaço bem cuidado, um espaço que mostra que você foi esperado, digamos assim, né? Lhe dá essa sensação de eu tenho um certo poder. Então, eu achei bem interessante, até porque não é uma fala da Ilse, é uma fala de uma pessoa interpretando o projeto dela. Então, muito possivelmente, é como essa pessoa se sente no espaço da Ilse. Então, eu achei que era uma fala bem interessante para a gente analisar essa possibilidade de diálogo do espaço. Então, a gente conhece, por exemplo, quando a gente fala do escritório de advocacia, a gente pode dizer que aquele escritório 1 é de grande empoderamento, né? Daquele personagem que trabalha ali. Mas isso aqui não está se referindo a esse tipo de relação de poder. É a sensação do controle. Sabe, um espaço que lhe é agradável, que não lhe dá insegurança, é um espaço no qual você tem a sensação de controle.
Isso passa também pela sensação de poder, né? Do empoderamento. Então, eu achei bem interessante essa frase. Oi. Posso falar, Daniela? Oi, O que a sensação que eu tive também é que ela tem uma preocupação muito grande de que as pessoas se sintam à vontade nos ambientes, confortáveis no ambiente. Então, assim, é como se aquele ambiente tivesse sido pensado exclusivamente para você. Sim. Então, eu acho que isso é que dá um pouco dessa sensação de empoderamento. É como se fosse algo exclusivo. Porque, na realidade, essa sensação de aconchego, de uma forma geral, tem algumas características que são comuns. Né? Que você, assim, por exemplo, você chega numa mostra, as pessoas chegam no lugar e, às vezes, têm sensações parecidas. Então, é entender aquilo que as pessoas vão chegar e vão se sentir à vontade naquele lugar, acolhidas naquele lugar, como se tivesse sido pensado exclusivamente para ele. Então, isso dá uma sensação de exclusividade. Conseguir criar um ambiente que pessoas com diferentes hábitos e costumes tenham uma sensação parecida é que talvez seja o pulo do gato do trabalho da Ilse. E esse empoderamento estaria muito refletido nisso, você entrar no ambiente e se sentir em casa. Sim. Eu também não sei se nos projetos mostrados dela, inclusive, apesar da fala, alguns projetos são bem teatrais. Não sei se vocês perceberam isso. Com cores fortes, né? E com um certo apelo dramático mesmo. Mas, de um modo geral, esses eram os projetos comerciais. Os hotéis, que aí a gente já se aproxima da moradia, tiveram um cuidado, por exemplo, de não ser tão extravagante, do luxo estar expresso de outra forma, né? Do luxo estar expresso. Porque uma coisa, sabe, Dani, pegando esse seu gancho, uma coisa é eu ir para um restaurante, digamos assim, de um design muito, muito arrojado e eu dizer, uau! Eu não gostaria de morar ali, mas por um tempo de uma refeição, eu vou achar o máximo estar naquele cenário. Entendeu? Eu vou me sentir, de repente, o artista daquele cenário. Mas, assim, não necessariamente... Então, essa questão de encontrar que elementos são esses que geram essas sensações, porque não necessariamente se aplicam a qualquer tipo de ambiente, né? O que vai funcionar num restaurante não vai funcionar numa residência necessariamente. Então, eu não acho, até apesar da crítica que ela mesma faz, a época, não sei se vocês entenderam esse termo flamboyant, termo interessante, em inglês, né, que tem a ver com a extravagância. Então, apesar dela criticar o período extravagante da decoração, em alguns aspectos, alguns projetos dela são bem extravagantes, mas ainda assim tem muito cuidado na ergonomia, no conforto. E um outro detalhe que é muito claro no projeto dela é o cuidado com a interação entre as pessoas. E esse é um aspecto de grande relevância. Que arranjo possibilita maior afinidade entre as pessoas? Em que arranjo as pessoas terão menos defesa umas com as outras? E eu acho especialmente curioso é que ela própria parece uma pessoa bem fechada, né? Eu não sei se tem a ver com o comportamento, né, da origem europeia dela, mas, no entanto, é bem interessante ela valorizar, e talvez seja isso mesmo, tá, gente? A gente busca aquilo que nos falta também. E isso faz parte do nosso processo, digamos assim. Então, eu acho que ela buscou muito essa questão da interação entre as pessoas, o que não deixariam as pessoas na defesa. A Sara botou o prestígio também, Dani botou muita delicadeza nos detalhes, sim. A Sara dizendo que também achou que ela é muito séria e fechada. E, no entanto, projeta uma mesa de jantar com 75 centímetros de profundidade. Parece paradoxal isso, né? Para a gente ver que a nossa interpretação aqui de uma pessoa não fechada é a extrovertida, porque isso combina com a nossa cultura. Mas você pode ter uma pessoa não extrovertida, uma pessoa séria, que ainda assim deseja e goste e busca a interação, né? Ela oferece esse certo paradoxo aí para a gente.
Essa outra pessoa vai dizer, uma das qualidades que diferencia o trabalho de Ilse é o foco na experiência que o espaço transmite, em como nos sentimos em um espaço para satisfazer o subconsciente. Bom, esse termo subconsciente aí não está sendo usado por alguém da área da psicologia, né? É o senso comum da palavra, ou seja, aquilo que não está na minha consciência. Então, apesar de eu não ter consciência disso, o que é que me agrada, o que esse espaço, né, faz eu me sentir. Então, ela se preocupa muito com essa linguagem, né, não verbal, como a gente já falou aqui. Aí ela vai contar sobre a infância dela, né, sobre o pai, sobre a mãe, vocês viram sobre isso. E uma observação, isso é bem interessante, que ela vai falar aqui. Eu não sei se vocês lembraram aqui de uma fala de Hall muito bacana no início do texto dele. Ela diz, desde a infância, sempre me interessei em como as pessoas se comportam de forma diferente em diferentes ambientes. Isso me fascinava. Nem todo mundo percebe isso. Hall vai dizer no início daquele texto que vocês leram, ele vai falar sobre as personalidades situacionais. Vocês lembram disso? De como nós não temos uma única personalidade. Nós nos comportamos de diferentes maneiras a depender do ambiente. Então, a forma como alguém se comporta num casamento não é a mesma forma que ela se comporta num velório, não é a mesma forma que ela se comporta numa missa. Então, essas são personalidades situacionais. Nós temos diversos aspectos dessa nossa personalidade que podem ser desencadeados, inclusive, pelos ambientes. Então, se a gente entra num ambiente muito formal, isso desencadeia em nós determinado tipo de personagem. Se a gente entra numa reunião de amigos, na noite, desencadeiam outros repertórios de comportamento na gente. Então, essas são as nossas personalidades situacionais que respondem muito ao meio ambiente. É ele que vai sinalizar, em certa medida, como eu devo me comportar. É importante dizer isso, porque mais adiante a gente vai fazer um gancho com uma interpretação que ela faz bem interessante. E aí ela vai dizer, né, que ela é muito motivada pela curiosidade dela. Eu imagino que isso aqui quer dizer mais do que com a formação acadêmica dela, que não necessariamente teria dado todo esse repertório. Foi uma busca dela para entender o outro. Aprendendo, né, o que deixa as pessoas confortáveis nos lugares. Aí ela vai pesquisar a antropologia, a ciência do comportamento e outras informações que ela juntou ao longo do tempo para passar mesmo a entender como é que nós apreendemos o mundo. Né? Como é que a gente entende o mundo à nossa volta? E aí ela vai falar dessa questão dos sentidos, né? De como a interessou isso e de como isso vai levá-la ao livro que ela vai, ao primeiro livro que ela lança, o Sensual Homem, que ela vai falar muito dessa questão dos sentidos. E aí ela conclui com essa frase que eu acho incrível, né? Nós somos nosso corpo. É incrível, gente, porque na nossa sociedade, na nossa cultura ocidental, infelizmente, nós tivemos uma imensa ruptura do corpo com o espírito. Então, em alguns aspectos, a gente valoriza muito a intelectualidade, a mente, o saber, como se ele não tivesse um corpo, né? Como pudesse ser uma entidade separada. Os orientais não têm isso. A acupuntura mesmo é fascinante por isso. Porque ela é uma incisão no corpo que alcança a alma, que alcança o espírito. Quer dizer, enquanto que nós aqui no Oriente não sabemos onde botar a nossa alma, né? Ela está dentro do corpo, ela é uma coisa divina, ela está fora, onde é que está? O oriental não tem essa crise, gente, não tem esse dualismo, sabe, alma e corpo. Então, é como ela diz, nós somos nosso corpo.
Então, a forma como eu me comporto, o que eu penso, está fortemente influenciado pelas informações que são interpretadas pelo meu corpo, pelos cheiros, pelos sons. A Andrea recentemente ainda falou do equilíbrio aí, que ainda não é muito consenso, né, Andrea? Colocar o equilíbrio como um dos sentidos, mas sem dúvida é uma expertise do nosso corpo impressionante também, né? Que nos mantém de pé, que nos mantém no prumo, digamos assim. Apesar de alguns estímulos à nossa volta, a gente consegue manter uma estabilidade. Então, eu acho essa frase incrível, porque acho que a gente dá pouco valor nesse momento ao nosso corpo, né? Quando a gente avalia a nossa experiência no mundo, a gente dá pouca importância aos sinais que o nosso corpo estão. E olha, é o que temos. É como conhecemos o mundo. É através do nosso corpo. Né? Então, ela vai dizer que na experiência de projeto dela, né, ela faz projetos que ativem esses sentidos. Ela não é a única pessoa, inclusive tem um arquiteto, agora aqui não vou lembrar o nome dele, mas ele tinha o cuidado de, por exemplo, criar pilares texturizados, porque ele achava que as pessoas tinham que ter sensações diferentes ao pegar na edificação. Então, para nós de interiores, é até mais fácil aplicar texturas, aplicar luzes, mas imagina quem faz arquiteturas de largas escalas, né? Muitas vezes não pensa nessa sensação, em como alguém que vai usar aquele espaço vai sentir aquilo ali. Então, isso é bem interessante. Ela vai falar ainda, né, que vocês devem ter visto, a mãe dela morre muito jovem e ela passa muito tempo em hospitais. E que, Andréa, que é da área de saúde, pode confirmar isso. Hoje os hospitais mudaram muito dessa época que ela está aqui narrando. Ainda assim, é uma experiência difícil, né? Estar no hospital, estar internado. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns familiares em hospital e a primeira coisa que eu concluí é que, na verdade, o paciente perde a propriedade sobre o corpo. Mais uma dualidade, separação mente-corpo, porque a prioridade ali é curar, seja qual for a sua doença. Então, só vão olhar seu corpo de um modo geral. Obviamente, hoje, a gente já tem muitas pessoas, muitos profissionais preocupados com a repercussão psicológica disso, né? E inclusive do ponto de vista espacial, de como que é o projeto desse espaço para favorecer a cura, né? Para favorecer a melhoria do estado dessa pessoa. Não basta a medicação. Então, a gente já tem hoje uma outra visão, mas você imagina, né, nessa questão que ela estava falando, e da onde ela vai concluir, eu acho que é o que você botou, Sara, que ela vai concluir que os valores humanos não são negociáveis. Assim esperamos. Não é bem verdade ainda em todas as áreas, mas nos cabe, sim, lutar por isso. Né, para que os espaços humanos sejam mesmo, os valores humanos sejam mesmo inegociáveis. Diga, Dea. Levantou por querer ou sem querer dessa vez? Ah, agora foi de propósito. Aprendi a levantar a mão, educada, agora eu ficava assim, né? Agora eu já levanto sem precisar. Só contribuindo, né, assim, a questão de trabalhar em hospital, né, é que essa questão de pandemia de coronavírus, eu tenho percebido, né, que eu atendo até os pacientes contaminados, é que a maioria não pode ficar com acompanhante. Por ser uma doença muito contagiosa, eles estão restringindo o acompanhante, né, e os quartos não estão preparados para a independência do paciente. Então, muitas vezes é uma mesa de botar comida. A equipe da Copa não entra nos quartos. O
o paciente tem que ir buscar na porta. Então, tem a questão da locomoção. Se for um paciente com dificuldade de locomoção, é perigoso, é risco de queda, né? Outras coisas. Aí, às vezes, eu estou vendo que os pacientes não estão comendo porque não tem condição de receber na porta, né? Então, ficar sozinho no quarto. Muitas vezes a gente vê pacientes antigamente, né, antes do Covid, com quartos com visita, 2, 3 visitas, e hoje são pacientes que estão sozinhos dentro dos quartos. E o que eu tenho percebido é que nem televisão eles estão assistindo. Eu entro nos quartos, os pacientes estão lá, ó, olhando para as paredes, às vezes sem decoração nenhuma, às vezes para um nada, para um vazio, né? O quanto isso impacta na recuperação deles, né? Porque tanta notícia ruim na televisão, que eu acho que eles, para minha surpresa, que antes eu vi os pacientes assistindo televisão, os pacientes não estão assistindo mais televisão, né? Então, como mudou o cenário intra-hospitalar, né, em relação agora à pandemia e com relação à decoração dos quartos, né, a mobilidade dos pacientes, é para tirar o paciente da cama, né? Mas às vezes não tem poltrona para ele sentar, porque abriram tantas unidades, né? O hospital foi se adaptando a receber essa quantidade de pacientes, volume de pacientes, e no ajuste aí vários quartos estão sem poltrona, até porque não tem acompanhante, então quem sentaria na poltrona seria o acompanhante, né? Então tá bem, tudo muito mudado também a nível de decoração, design aí do hospital. Sim. O Covid trouxe desafios a mais que já vivíamos, né? De fato, inclusive, ao se analisar todas as pandemias que já houveram, costuma-se dizer que a última crise, inclusive, é a crise psicológica, que faz parte do processo da pandemia. E a gente tem, sim, que ter cuidado também com até onde a gente aguenta aí, né? Essa questão é bem importante mesmo. O isolamento não só de quem está doente, mas de quem não está também, dos idosos, né? Que estão sozinhos. Então, esse momento realmente trouxe várias reflexões, né? Não sei ainda que impactos espaciais trarão. A gente vai ter que ainda aguardar para ver. Mas psicológico, sem dúvida, né? A consciência do quanto precisamos do outro, né? Na constituição do ser mesmo. Sim, sim, é um triste momento mesmo, Sara, com certeza. Bom, então, dando seguimento aqui, gente, aí vai dizer, por esse processo de questionar, criar empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, é que a gente passa a entender o que a gente está vendo no cenário do cliente, no caso, né? Então, na hora que ela pega ali aquelas várias fotos do restaurante existente e ela faz todas as pesquisas, entrevistas, se coloca no lugar do cliente, é que ela pode entender aquilo que ela está vendo para propor algo, né, a partir daí. E aí ela vai dizer que cada projeto tem também uma linguagem material específica. Então, além do projeto em si espacial, tem o projeto material, né? Que vão ser as escolhas desses materiais, onde que eles vão estar, que acabamento eles terão. E aí ela diz, né? Os materiais sempre transmitem a verdade. Porque, claro, gente, vocês pegam aí algumas releases de espaço e vocês vão ver viagens das pessoas a respeito do que elas quiseram expressar. Mas, efetivamente, elas conseguiram expressar aquilo? E aí é o que ela diz assim, os materiais trazem a verdade dessa... Porque é o real, é onde eu vou colocar no real a minha ideia. Uma coisa foi o que eu concebi para o espaço. Outra foi o que eu consegui materializar dessa minha ideia. E é daí que ela vai dizer da verdade que os materiais transmitem, porque é com eles que as pessoas vão se relacionar. Claro, ela não traz aqui alguns elementos, porque é uma entrevista rápida, mas que a gente já aprendeu. As distâncias, as questões do respeito ao espaço pessoal, tudo isso vai entrar além dos materiais. Iluminação, cores, tantos outros elementos. Então, o que nos interessa, ela falando, é como os materiais falam com as pessoas, o que entra em contato com a pele, o que cria uma memória. Ela diz que nos concentramos muito nisso. Interessante esse termo de criar uma memória.
a gente pode ter duas interpretações dessa fala. Uma, aquilo me impacta tão bem que vai ficar registrado, né? Como aquele espaço que ela mostra da Katai. Uau, não tem como não dizer uau naquele espaço, né? Cheio de ônix, bronzes, madeiras. É um espaço de grande teatralidade também. Então, eu vou criar uma memória, aquilo vai me impactar, mas antes de mais nada, quando a gente diz criar uma memória, é evocar uma memória existente. E isso é uma coisa em várias áreas atualmente se discute, seja na culinária, seja na música. Como que me emociona é aquilo que me traz boas recordações. Então, algo que tem a ver com o meu repertório anterior. Ainda que com uma linguagem nova, ainda que com uma nova interpretação, mas tem ali um elemento que me remete a algo que eu já vi. Porque, inclusive, gente, esse é um paradoxo do design. Precisamos oferecer novas situações, novas linguagens, mas elas não podem não ser entendidas. E isso significa que eu tenho que evocar um repertório existente. Que cara tem aquilo para o meu cliente? Que cara tem uma cama para o meu cliente? É uma coisa suspensa em 4 cabos de aço? Possivelmente não. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente oferece uma inovação, a gente mantém o reconhecimento daquele elemento que a gente está criando. Ou seja, eu preciso entender que repertório o outro tem para eu manter esse reconhecimento. Então, eu não vou botar algo que o outro não tem a menor ideia do que se trata. A gente vê isso, claro, tá? A gente com pessoas que estão em universos muito, muito afastados e de repente viaja para uma outra cultura e de repente não sabe nem abrir o chuveiro. Eu mesma passei por isso, aos 14 anos nos Estados Unidos, e já eram aquelas válvulas para regular quente e frio, não existia no Brasil. Além de eu passar um bom tempo olhando para ela e ela não me dizia nada, ainda tive que tomar um banho super quente, porque não acertei misturar e não ia chamar alguém já sem roupa dentro do banheiro. Então, é claro que hoje o repertório que a gente tem é imenso, porque as coisas já acontecem rapidamente no mundo todo. Mas se você pegar alguém lá do interior e trouxer para aqui, vai ter uma infinidade de elementos que o outro não identifica. E isso não é confortável. Se eu estou projetando para alguém, é interessante que ele reconheça tanto a inovação como a função original daquilo ali que está sendo executado. Bom, essa combinação de materiais que dialogam entre si cria um ambiente tátil, acolhedor e muito físico. Então, é como se aqui ela já estivesse falando, gente, daquele ponto final lá. Já houveram todos os debates, todas as discussões. No final, o que ficou? É onde o outro pega. Esse é o processo final. Volto a repetir aqui que até os espaçamentos também constituem parte dessa interpretação. Mas o efeito vai ser muito dos elementos, é da madeira que eu sento na cadeira, é do estofado, é da mesa de mármore, é da iluminação. O que me é tangível no resultado final do espaço. Então, sim, temos que ter um grande cuidado com esses elementos. Eles poderão expressar ou não o que nós pretendemos desde o início. Aí, quando ela descreve aquele lounge da Cathay Pacific, além de ser belíssimo, muito, muito luxuoso, e ela vai dar essa dica que eu acho importantíssimo. É possível fazer um ambiente muito luxuoso e prático. Não sei se vocês viram que ela diz assim, gente, com um monte de gente com malas de rodinha o dia todo, uma parede pintada era impossível. Um papel de parede é impossível, vai estragar muito rápido. Então, é possível ser luxuoso, é possível ser prático na manutenção, quando ela cita também os móveis criados pela IKEA também, né? É possível que você tenha tudo isso. Mas o mais bacana dessa questão do lounge
é que ela diz, né, que as pessoas chegam com... Ixi, jet lag está escrito até errado aqui. As pessoas chegam cansadas e o lounge... Ai, meu Deus, gente, vai acabar. Vou ter que chamar mais uma vez, viu? Senão, só que aí, mas acho que vai dar certo. Aguentem aí. E as pessoas chegam cansadas e ali é onde elas podem se sentir humanas. Assim, o avião não é um lugar de grande humanidade, especialmente para longos percursos, né? Claro, se você está numa primeira classe, ajuda muito. Mas se você está numa classe econômica, é uma grande desumanidade, necessária pelo custo, por um monte de questões, mas é óbvio que você chega acabado, cansado, exausto, e chegar num lugar bonito, confortável, acolhedor, com boa comida, com bom serviço, vai lhe restituir essa humanidade. Então, ela quer que as pessoas saiam dali se sentindo melhores do que quando elas entraram naquele espaço. Eles buscaram uma atmosfera que fosse, entre aspas, residencial, ou seja, que não fosse muito institucional, mas que também fosse prática. E aí ela diz, né, a melhor forma de estudar os materiais, de entendê-los, é por contraste. Nossos sentidos sentem um material áspero, ainda mais áspero, se em contraste com o material liso. Então, para aproveitar ao máximo cada material, precisávamos dos opostos. É uma dica bem interessante sobre a questão da percepção. De espaço de cura, de promoção de bem-estar. Sim, com certeza, exatamente. Então, essa questão aqui do contraste dos materiais, porque a gente aprende por oposição. Quem tem a oportunidade, por exemplo, de sair do seu país, é a melhor forma de aprender sobre o seu país. Porque é na oposição, é na diferença que eu entendo a minha cultura. Isso também pode ser feito através de leituras, de estudos. É na hora que eu conheço um outro aspecto que eu identifico os meus. Se eu estou ali todo o tempo inserido, não há reflexão nenhuma, eu nem percebo em que elementos eu estou inserida. Na hora que eu vejo algo diferente, eu digo, oi, isso não é igual, eu não conhecia isso. Aí eu vejo onde que eu estava antes. Então, a oposição nos ajuda muito a entender os elementos. Ainda, né, sobre o lounge da Katai, ela vai dizer que o foco era em criar um ambiente onde as pessoas saíssem se sentindo melhor do que quando chegaram. Quando as pessoas entram, e aí ela diz no espaço, não sabem por que se sentem de determinado jeito. Mas quando esse espaço foi projetado, como era o caso ali, segundo ela, tudo foi orquestrado. Então, foi planejado que as pessoas se sentissem daquela forma. E aí se buscou como é que as pessoas vão se sentir daquela forma. Ela vai dizer ainda, né, a gente morre de medo das restrições em projetos e são tantos. Ai, que pena, não pode botar uma parede aqui. Ai, que pena, não pode tirar essa parede. Não pode fazer isso. No primeiro momento, isso é horrível. É bem frustrante. Mas a gente tem que tirar partido dessas restrições. É aí que um trabalho vai sendo realmente pensado, amadurecido, elaborado. E na hora que a gente consegue superar essas restrições... E, gente, aqui também tem uma outra questão. Quando alguém diz isso, é porque alguém usou uma metodologia de design que implica em levantar não só os seus similares, mas também as suas restrições. O que eu não é só dizer o que eu quero alcançar, é o que eu não quero alcançar. Faz parte do planejamento dizer o que eu não quero. E isso se constitui uma das restrições que eu vou ter que elaborar, né? Então, aí os exemplos serão os mais variados. Falando, bom, quando ela vai falar desse hotel muito charmoso, o Ham, que quer dizer o lar, né? Ela vai dizer que procuraram fugir de um luxo opulento. Gente, passaram 3 anos fazendo o projeto deste hotel. E mostrar que luxo é atenção, é cuidado. Então, isso tem a ver com o que a gente estava falando aqui no início. É transformar o ordinário em extraordinário.
Engraçado é que meu irmão que mora na Espanha, ele diz assim, ele às vezes critica um pouco o design no Brasil, que ele diz, poxa, é fácil fazer design usando móveis caros, de assinatura, lindos. Difícil, e é isso que o europeu quer, é fazer algo com pouco gasto e parecer muito. Né? E fazer o extraordinário com uma mesa de madeira manchada, com um vaso quebrado e feito a técnica japonesa lá com um fiozinho dourado de cola, e fazer isso funcionar, não parecer isso uma coisa ruim, mas uma coisa bacana, né? Traduzir aí uma intenção. E, então, nesse hotel, mas o que eu achei mais bacana nesse hotel é que ela diz assim, que retiraram muita coisa da casa. Aí bota, retiraram a formalidade, as limitações, que além de ocuparem espaço, ou seja, ela está falando aqui de coisas, tá? Ela está falando de objetos, de coisas, de móveis, que ela chamou de formalidade e limitações. Essas coisas, além de ocuparem o espaço, fazem com que as pessoas se comportem de maneira diferente. Então, voltamos à questão de que o que usamos no espaço vai informar como as pessoas devem se comportar. E aí, esse momento do design, Brasil, e principalmente Salvador, eu vou falar, que é o que eu mais conheço, onde a questão do luxo continua muito em alta. A questão dos dourados, a questão dos brilhos. As pessoas querem exibir esse luxo, esse brilho. A gente há que pensar, assim, esse comportamento que esses objetos trarão, que você deseja no seu espaço, porque às vezes a outra até quer esse efeito, mas é a sala de todo dia da casa, da família, das crianças. Então, muitas vezes o cliente não está muito atento, né, ao que isso irá provocar também na sua rotina. Mais um exemplo de que o cliente pode te pedir algo que não é exatamente o que ele espera receber. Então, ele quer porque está nas revistas, porque está na novela, porque a minha amiga também fez, mas isso combina? Isso combina com a personalidade dessa pessoa? Essa é uma avaliação que a gente precisa fazer. E se, ok, ela quer, mas ela tem uma personalidade formal, vamos brincar com os opostos? Vamos quebrar esse luxo com elementos de uma rusticidade que permitam variações? A gente vai ver no próximo texto que o melhor espaço é aquele que permite rearranjos. É aquele que permite que eu me expresse de diversas formas e não de uma única forma. Ops, paguei demais. Bom, acho que vai dar tempo de terminar. Aí ela vai citar essa palavra dinamarquesa, não sei se pronuncia assim, rios, que significa, muito bacana por sinal, se concentrar no momento, que é o quê? O aqui e agora, é só o que temos, é a experiência do momento. É transformar o ordinário em extraordinário, o normal em especial. Então, quando se consegue isso, segundo ela, as pessoas ficam mais abertas umas para as outras, ficam mais próximas, todos percebem o carinho com que o projeto foi feito, e isso as afeta positivamente e favorece as relações. Então, ela conclui que quando se prioriza o ser humano no espaço, o design pode causar um impacto profundo nas pessoas. Bacana demais, né, gente, o texto dela. Muita coisa para se... Olha, eu já ouvi essa palestra dela mais de uma vez, até porque eu já escutei com os alunos, e sempre encontro uma segunda falazinha ali numa coisa em outra. E acho um exemplo extraordinário, assim, para a gente também estar seguindo. Quem está me falando alguma coisa aqui, Carla, um processo mágico. É verdade. Até porque, sabe, Carla, eu que já estou nessa área há muitos anos, eu te dizer uma coisa. O espaço pronto transcende qualquer projeto. É incrível. E isso é muito sedutor. Quando ele fica pronto, você percebe que ele tem uma alma que é própria, independente de mim,
independente do meu cliente, inclusive. É interessante, algumas coisas ficam bem no projeto, não ficam bem em outro. Então, essa coisa que vai... São muitas